Tudo bem, gente? Professor Fernando aqui para mais uma aula, tá? Tudo bem? E hoje eu quero falar com vocês, tá? Sobre a linha de sucessão do presidente da República. Gente, de verdade eu já quero gravar essa aula para colocar no YouTube muito antes de toda essa crise que está acontecendo no mundo, tá? Por quê? Porque eu escuto muito absurdo. Como assim? Gente, desde o que a gente já teve, tá, afastamentos e impeachments demais nesse país, tá? E sempre que alguma coisa desse tipo acontece, começam as pessoas a falar: ah, não, mas você não sabe o que tá escrito, se sair entre o tal, e se vier entra esse, se entra aquele. Gente, eu já tive, tá, discussão de bar com um amigo meu que afirmava pra mim que se saísse, tá, tudo bem, vice-presidente ou outras coisas, entraria o deputado mais votado na linha de sucessão presidencial, porque leu em algum lugar e tal, eu não sei onde leu. Olha, gente, de boa, tá? Eu aceito todo mundo, tá? Meus amigos são ótimos profissionais das profissões dele, tenho certeza, mas deixa a parte de direito comigo e para de brigar comigo por algo que você leu no Facebook, tá? Facebook é um instrumento maravilhoso, principalmente porque estamos vivendo isso. As mídias sociais, tá? Estão sendo muito importantes pra gente ter contato com as pessoas, porque nesse período que a gente não tá podendo ter contato. Então eu não vou criticar Facebook, Instagram, nem nada desse tipo. Agora, o seu conhecimento não pode vir de Instagram e Facebook, principalmente se você está lidando com uma pessoa que dá aula de direito constitucional, tudo bem? Tá? Então, confie em mim no que eu vou falar para vocês, mas se vocês não acreditam, é só vocês irem lá no artigo 76, 77, 78, 79, 80, se não me engano vai até 88, 82 mais ou menos, da Constituição Federal, tá? A Constituição Federal de 88, para ver se eu tô mentindo e se não é essa a linha de sucessão. Então vamos lá. Nós temos então, tá, o cargo da presidência da República. Tudo bem? Não me interessa quem está no cargo, isso aqui não é um vídeo político. Então temos o cargo da presidência da República. Se alguma coisa acontece com essa pessoa que está imunida no cargo de presidência da República, tudo bem? A próxima pessoa que tem que assumir é o vice-presidente. Até aí, esse parece muito óbvio. Por quê? Porque a gente elege uma chapa de duas pessoas. E nós sabemos, tá, que se um for impedido, Deus me livre, que eu não quero a morte de ninguém, ou tiver uma morte, uma doença grave, tá, tudo bem? Ou um impeachment, um afastamento real, você tem um vice, que ele serve para isso. Gente, o trabalho do vice é assumir a presidência da República, caso necessário. Então a gente tem um vice. Não me importa, que eu também já escutei essa besteira de ah não, você não sabe, mas se o vice assumir antes de tanto tempo tem novas eleições. Não! O vice assume e fica até o fim do mandato da pessoa que ele está substituindo. O mandato no Brasil também é de 4 anos e pode ser prorrogado por mais 4 numa nova eleição, tudo bem? Então, a pessoa, ela assume esse mandato, tá? Desta pessoa, como se fosse ela. Agora, às vezes é possível, tudo bem, dessa pessoa também ser afastada, impeachmentada, ter problemas de saúde, o que seja. E aí, o que a gente faz? Se não tem presidente, não tem vice, onde eu procuro alguém para liderar o país? Muito bem, gente, aí que vai começar a parte um pouco mais complicada. Por quê? Porque se as duas pessoas do Poder Executivo Federal que poderiam assumir a presidência da União não puderem fazê-lo, a gente tem que pedir emprestado para um outro poder. Como assim? A gente vai no poder do lado e fala: olha, amigo, você pode me emprestar aí uma pessoa do seu poder aí para poder ficar no poder do executivo? E gente, isso não é novidade da Constituição de 88 não. Já na nossa segunda Constituição, a Constituição da República Velha lá, de 1891, já existia essa previsão na Constituição de pegar gente do poder legislativo para assumir a presidência da República. Então, essas previsões, tá, já existem há muitos anos, não é novidade da Constituição de 88. Então, no nosso caso, nós olhamos para o poder legislativo
e falamos, opa, tem alguém aí do Poder Legislativo para assumir? E tem sim. Gente, quando nós temos, tudo bem, o Poder Legislativo, o nosso Poder Legislativo, como eu já falei, é bicameral. Nós dividimos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o poder executivo, presidente da república, vice. O poder legislativo é um sistema federal, é um sistema bicameral, onde você tem a Câmara do Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. E as leis têm que ser aprovadas por ambas as câmaras. Só que quando você tem uma votação, você precisa de alguém para comandar a coisa, para botar ordem. Então, os deputados elegem indiretamente, ou melhor, internamente, tudo bem, um presidente, um vice, um secretário e a mesma coisa os senadores. Então, o que a gente fala? A união das duas câmaras nós chamamos de Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional é a pessoa que é o presidente do Senado Federal. E o presidente da Câmara dos Deputados é a pessoa que é o vice-presidente do Congresso Nacional. Então a gente vai olhar para o pessoal lá do Congresso Nacional e falar, então, quem vai vir assumir? E eu sei que você está pensando, bem, então o óbvio seria o presidente do Congresso Nacional, mas não é o vice, na verdade. Quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, primeira pessoa, a linha de sucessão, certo? Então, um presidente, o primeiro a suceder, vice. Então, a terceira pessoa na linha de poder, ou a segunda na linha de sucessão, vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, tudo bem? Por que o presidente da Câmara dos Deputados não o presidente da Câmara do Senado? Olha, gente, eu já escutei muita justificativa, representatividade, porque estava assim nas constituições anteriores. Sim, estava assim nas duas nossas, quando a Constituição tanto de 67 quanto a de 46, tá? Estava assim nas constituições anteriores, então se manteve. A melhor resposta é porque está escrito na Constituição. Ponto final. Então, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, se esse também não puder assumir, a gente vai para o próximo, que seria o presidente do Senado. Sim, aí sim, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, assumiria. Então, ele é a quarta pessoa nessa linha, ou a terceira na sucessão. Então, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Senadores. Agora, e se esse também não conseguir assumir por qualquer motivo que seja, a gente ainda tem uma quinta pessoa que pode ser chamada, ou a quarta e última pessoa na linha de sucessão, que seria o presidente da Suprema Corte, o presidente do STF. Então, essa é a nossa linha de sucessão presidencial, tá? Gente, esse vídeo está sendo gravado, tudo bem? É junho, começo de junho, tá? De 2020, tá? E eu vou falar para vocês, por pura curiosidade, o nome de quem hoje seria, tá? Então, o presidente nesse momento é o Jair Bolsonaro, tudo bem? E o vice-presidente é o Hamilton Mourão, tá? Agora, fora deles, aí que a maioria das pessoas já não sabe, tudo bem? Entraria, então, o deputado, tá? Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, quem depois do Mourão entra? O Maia, tá? Agora, depois do Maia, a gente vai ter também o senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, que ele é o quê? Ele é, no momento, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Senadores. Então, ele é o quarto na linha de sucessão. E o último da linha de sucessão, tudo bem, é o presidente da Câmara, presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Então, essas são as pessoas, você saber os nomes hoje, amanhã isso pode mudar, não sabemos o dia de amanhã, não quer dizer que eu estou torcendo para ficar ou torcendo para mudar, eu estou colocando fatos aqui para vocês, tudo bem? Então, essas são as pessoas que assumem. Outra curiosidade que eu queria trazer para vocês, tá? Que eu já falei, tá? Essa linha de sucessão já é a mesma que veio de duas constituições anteriores, tá? Então a gente já está trabalhando essa linha dessa maneira desde a Constituição de 1946, tá? Tudo bem? Então isso já está no Brasil há muito tempo, então é uma coisa que todo cidadão brasileiro deveria saber. Outras particularidades interessantes, como eu falei, presidente e vice, mandato inteiro. Agora, se um dos 3 posteriores, ou melhor, presidente das câmaras, do Senado, dos deputados ou presidente da corte, tá? Tudo bem. Chegarem a assumir esse mandato, eles não podem ficar até o fim. Por que eles não podem ficar até o fim? Por causa que eles não foram eleitos para isso, eles têm as próprias responsabilidades. Então, se for
Ó, imagine, 4 anos, tudo bem? O mandato é de 4 anos. Se for dos 2 primeiros anos do mandato, tá? Tudo bem? Nas 2 primeiras legislaturas, tá? Tudo bem? Se for nos 2 primeiros anos do mandato que houver a vacância das 2 primeiras vagas e assumir então um dos presidentes das câmaras ou do presidente do STF, dentro de 90 dias, tem que ser feita eleições gerais com o público para um presidente substituto que simplesmente terminaria o mandato. Entendam, então, estamos no 2º ano de mandato, o presidente é impeachmentado, o vice não pode assumir. Quem vai assumir? Então vamos dizer que o presidente, certo, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assuma a presidência da República hoje. Isso quer dizer que ele vai ficar 90 dias. E aí uma outra pessoa entra. E essa pessoa vai terminar o mandato do Bolsonaro. Por quê? Porque ela é um presidente que a gente chama de mandato tapa-buraco. Ela vai lá só para finalizar, tudo bem? E como ainda tem bastante tempo de mandato, 2 anos é um período significativo, nós fazemos eleições gerais de acordo com a Constituição Federal. Agora, se essa vacância, certo, ocorrer e um desses 3 assumir nos 2 últimos anos do mandato, aí não temos eleições, certo, diretas, tudo bem? A pessoa fica no cargo por 30 dias, de acordo com os ditames da Constituição, e uma eleição indireta pelo certo Congresso Nacional vai ser feita para escolher um presidente da República. Tá? Tudo bem? Ah, Fernando, como isso funcionaria? Na verdade, a gente não sabe muito bem porque isso não aconteceu. E as coisas têm que acontecer pra gente ver de verdade como fazer isso, tá? Tudo bem? É a mesma coisa que se os 5 pessoas que poderem assumir, por algum motivo ou outro não poderem assumir, o que a gente faz? De verdade, eu também não sei. Porque no direito, pra gente saber o que vai acontecer, ou tem que ter lei ou tem que ter precedente legal. E a gente não sabe quem viria depois, certo? E não existe precedente legal porque nunca aconteceu. E esperamos que não aconteça, porque essa é uma bagunça, tá? Então, essas são, tá, as linhas. Outra curiosidade que eu quero falar pra vocês ainda, tá? Tudo bem dentro desse sistema, tá? Eu peguei aqui anotado pra vocês, são todos os vice-presidentes, tá, no Brasil, que chegaram à presidência da República. Eu já falei em outro vídeo meu, vice-presidente assume a presidência da República e bastante no Brasil, tá? Tudo bem? Assume o mandato dos outros bastante, então você sempre tem que prestar atenção quem é o vice-presidente, tá? Então vamos lá, a primeira pessoa, certo? O primeiro vice-presidente a assumir a presidência no Brasil, pasmem, foi, certo, o general, tudo bem, Joaquim Floriano. Desculpa, o general Floriano Peixoto. O general Floriano Peixoto, que foi o nosso 2º presidente da República, era vice. Ele assumiu o mandato, certo, do Deodoro da Fonseca, certo, o Marechal Deodoro da Fonseca, que é nosso primeiro presidente, quando ele, certo, renuncia ao título de presidente. Então, nosso 2º presidente já não tinha sido eleito para o cargo, para vocês terem ideias. Ainda vamos ter, ó, em 1909, Nilo Peçanha assume, tá, depois do falecimento do Afonso Pena. Em 1918, Delfim Moreira, tudo bem, ele assume a posse, certo, do ex-presidente Rodrigo Alves, que foi impedido de ficar por motivos de saúde, tudo bem? Quando deu a morte do Getúlio Vargas, teve também, certo, o Fernando Café Filho assumindo a presidência da República, tudo bem? Lá em 1953, 54, se a memória não me falha, tudo bem? Então, tá, o nosso primeiro presidente, tá, o Fernando Café Filho, assume, certo, a presidência. Não é bonito, né, Fernando? Certo, tudo bem? Nós ainda tivemos, tudo bem? Depois do afastamento da junta de governos provisório de 69, tudo bem, o Pedro Aleixo assumiu rapidamente por motivo de saúde do Costa e Silva, mas ele nunca foi colocado oficialmente, tá? Por causa que o triunvirato militar assumiu, tá? Aí vai, o presidente José Sarney, o primeiro presidente da nossa atual era democrática, ele na verdade era vice, certo?
do certo presidente Tancredo Neves, que nunca chegou a assumir a presidência, porque ele faleceu, certo, na noite anterior ao que ele deveria assumir a presidência da República. Então o José Sarney, certo, o primeiro presidente da atual era democrática, o presidente que era o presidente na época quando a nossa Constituição atual nasceu, tá? Ele era vice. Tá? E depois disso a gente sabe que depois do impeachment do presidente Fernando Collor, o presidente Itamar Franco, que era o vice, assumiu a presidência da República, tudo bem, lá em 92, tá? E a gente ainda teve, tá, o Michel Temer como presidente depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então vocês podem ver, gente, e não podemos esquecer, tudo bem, do João Goulart. Eu pulei o João Goulart. O João Goulart assume a presidência da República, certo? Depois que o Jânio Quadros, o presidente, certo, renuncia. Então ainda tinha o Jango, que também era vice. Então, gente, olha quantos vice-presidentes assumiram, quantas vezes a gente teve que olhar para a linha de sucessão, tudo bem, gente? E só para falar, tá? Nós já tivemos, por exemplo, Carlos Luz, tá? Como presidente da Câmara dos Deputados, que assumiu a presidência da República, o Rainer Mazelli em 1961, tudo bem? Quando não estava na briga, estava entre deixar o João Goulart assumir ou não, ele assumiu momentaneamente a presidência da República. Então a gente tem outras pessoas dessa linha de sucessão, tudo bem? A assumir a presidência da República. Bem, tudo bem, isso foi, tá? Questão de curiosidade para vocês saberem. O que eu quero que vocês gravem, então, é a linha presidente, vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente do STF. Os dois primeiros, certo? O cargo se mantém. Os 3 últimos, se for nos primeiros 2 anos de mandato, novas eleições. Se for nos últimos 2 anos de mandato, eleições indiretas pelo Congresso para um presidente tapa-buraco. É isso que eu queria que vocês soubessem, e espero que, se não for meu aluno, for só alguém que caiu nesse vídeo, eu tenha ajudado você, tá, a resolver essa bagunça que as pessoas falam e não o deputado mais votado não assume a presidência da República. Tá, tudo bem, a não ser que seja feita uma eleição e elejam essa pessoa, tá bom, gente? É isso aí, eu vou ficando por aqui, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se eu ver ela, tá, tudo bem? Eu respondo pra vocês e falou, galera!